poucas pessoas sabem, mas eu fui diagnosticado, né? Tive o que hoje a medicina até chama de falso positivo, né? Eu tive um falso diagnóstico de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Que loucura. Né? Que loucura. Que loucura. Há 4 anos atrás, né? Cara. Então, você sabe ali na prática, dentro de uma UTI, quem vive um drama como esse, né? Como é ali dentro para essas pessoas que têm ela? Você já chegou a cuidar de algum caso, alguma coisa assim? Eu sou especialista em doenças neuromusculares. Então, o meu maior nicho é a esclerose lateral amiotrófica. Por isso que eu fiquei surpresa quando eu vi que você compartilhou no Instagram. Sim. E eu ainda acho, até hoje, que é o pior diagnóstico que uma pessoa pode receber, Vitor. É o pior diagnóstico, porque é meio que uma síndrome do encarceramento, né? Sim. Existem 2 tipos de ELA. Uma ELA apendicular, onde ela começa a fraqueza de distal para proximal. Então, é o copo que cai, é a caneta que cai, é o carro que bate. E existe uma ELA mais grave, que é a ELA bulbar, onde a fraqueza ela começa na parte respiratória. Então, esse paciente tracostomiza mais cedo. E é um diagnóstico muito reservado, ele tem que ser feito com muito critério. Sim. É algo idiopático, então, ou seja, não tem um motivo. Nós sabemos que existe a ELA familiar, que acomete 10% das pessoas. Sim. Mas não tem uma causa, assim. Posso acordar amanhã com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Inclusive, eu tenho um paciente agora que eu comecei a acompanhá-lo tem 2 semanas de um diagnóstico recente. E para as pessoas entenderem, o que acontece com uma pessoa quando ela tem o ELA? Cara, é uma doença do neurônio motor. Então, a gente tem vários fios na nossa cabeça. Esses fios começam a se desencapar. E o estímulo começa a não chegar no músculo. Sim. Então, a pessoa ela vai perdendo força. Uma coisa curiosa é que um paciente diagnosticado com ela, ele não pode fazer academia. Ele não se recupera. Exatamente. A fibra muscular ela não se recupera. Então, basicamente, é você perdendo força, perdendo força, perdendo força. Daqui a pouco você se torna uma pessoa dependente. E isso, para algumas pessoas, é muito difícil. Daqui a pouco você precisa de alguém para te virar na cama, para te transferir. Daqui a pouco você precisa de uma via aérea artificial, porque você não tem músculo para respirar mais. E com algo que eu acho que é o mais cruel, normalmente com a parte cognitiva intacta. Então, intacto. Eu tenho pacientes que eles só mexem os olhos, eles conversam por computador, que é um software, que é o TOB, e eles conseguem se comunicar por computador. Esse foi o software que o Stephen Hawking utilizava, né? Utilizava o TOB. Você olha para a letra. O ELA também, né? Tinha. Eu acho muito curioso, porque eu nunca vi nenhum paciente viver tantos anos. E olha que eu tenho pacientes assim que, se você buscar na literatura, a literatura vai te dar aí de 2 a 5 anos de perspectiva de vida. Sim. Mas eu tenho pacientes com 12 anos de diagnóstico. E no meu caso, quando eu fui diagnosticado, até no hospital de referência aqui em Brasília, eu fiz todos os exames, inclusive a eletroneuromiografia. Sim. E eu me lembro que a médica virou para mim, quando fez todas as avaliações, eu estava sozinho, e ela me disse, olha, você vai ter apenas 3 anos de vida no máximo. Eu falei, tá, mas o que eu posso fazer, doutora, para reverter esse quadro, tem alguma forma, uma cura e tudo? Ela falou, olha, infelizmente não. E aí ela me encorajou a procurar na família se existia algum caso, né? E foi quando eu descobri que meu avô morreu de ELA, né? E fui pesquisando e recentemente até um primo nosso distante faleceu com a mesma doença. E quando eu recebi esse diagnóstico, com todo esse quadro, eu me implodi aqui dentro, né? E fiquei calado, não contei para ninguém. Segurei e falei, beleza, então já que é para de verdade viver esses próximos 3 anos, eu vou fazer com que sejam os 3 anos mais valiosos que eu possa ter vivido na minha vida. E eu vivia um relacionamento, um casamento, né, de fachada. Minha vida, eu não tinha saúde, eu não tinha, né, trabalhava muito, trabalhava 14, 15, 16 horas por dia.
E a partir desse diagnóstico eu comecei a olhar a vida de uma outra forma, que é até o tema do nosso podcast, né? Eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, a ver as cores de forma diferente, a observar a natureza, a sentir o sabor dos alimentos, a querer me divertir, porque eu abri a Med Mais quando eu comecei o projeto da Med Mais, eu tinha 19 anos. E antes disso era estudando, então não tinha... Eu comecei a conhecer a noite, a balada, a vida, depois do Ela. Né? Olha só, né? Que tapa que às vezes a gente precisa levar. O que eu estou fazendo da minha vida? Exatamente. E a valorizar, a entender o que é a gratidão de verdade, né? Exatamente. Então foi um processo assim que eu sinceramente não... Depois a gente vai aprofundar, eu não sei de forma científica e profunda o que aconteceu, eu tenho algumas crenças, né, a respeito. Mas a minha vida mudou depois desse diagnóstico. Eu acredito. E para bem melhor. Você bateu na trave, né? Porque você tem histórico familiar. Você tem histórico 18 familiar. quilos a menos hoje, esportista. Sua melhor fase, né, Vitor? Minha melhor fase. Sua melhor fase. Até tatuagem. Eu tinha um sonho, uma vontade de fazer tatuagem. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque... é a minha vida. E o bacana é que quando isso já não cabe mais em nós, se transborda. E a gente realmente acaba impactando a vida de outras pessoas, que é o que eu vejo muito acontecendo, né, na sua rotina, no seu projeto. Exatamente. E essas pessoas que estão ali dentro da UTI com diagnósticos como esse, tem tantos outros, né? Elas já não têm mais a possibilidade de vida, né? Cara, isso é muito engraçado. Durante muito tempo, acreditávamos que a UTI era o corredor da morte. Não é. A minha UTI, se brincar, é quase um box de crossfit. Caramba. Então, o que é uma unidade de terapia intensiva? É uma unidade de terapia intensiva. Desmistificando a UTI, gente. Porque muita gente fala, fulano tá na UTI. Nossa, liga pros parentes, tá na UTI. Pra despedir. Não, gente. Quando falar que tá na UTI é porque ele tá tendo uma atenção dobrada. Às vezes a pessoa sai de lá com... Vou falar da minha área. Com uma rotina de exercício que ela não tinha. Sai melhor. Né? Então, assim, o que é uma unidade de terapia intensiva? Você precisa de uma terapia intensiva. É diferente de uma enfermaria. Porque na enfermaria você tem os profissionais, a equipe multi, que passa uma vez por dia. 2 vezes, no caso da fisioterapia, você seria atendido de manhã e de tarde. E dentro da UTI, você tem uma equipe inteira à tua disposição. Você está monitorizado. Então, a gente tem uma telemetria, que a gente vê os dados, os sinais vitais de todos os pacientes. Então, eu sei como é que está a sua frequência cardíaca, a sua saturação. Todas as informações que eu preciso. É um monitoramento em tempo real do corpo humano, né? O tempo inteiro, em tempo real. E tem uma câmera. Eu até brinco com os pacientes. Falo, vocês estão aqui no Big Brother, estou olhando para você, que a gente também tem uma outra telemetria com as câmeras. Então, Vitor, todo paciente que vai para uma unidade de terapia intensiva é um paciente grave. Não quer dizer que ele... Ai, meu Deus, esse paciente vai morrer a qualquer momento. Às vezes não. Mas é um paciente grave, senão esse paciente estaria na enfermaria. Né? Mas a gente tem muito esse mito de, meu Deus, quem está na UTI é porque vai morrer. Não. Então, a gente tem pacientes ativos, com um nível de funcionalidade assim, preservado.